Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibos do canal Ciqueton. Hoje nós tivemos o debate entre o Bolsonaro e o Lula na Globo, né? Na minha opinião, foi o seguinte: esse foi um debate muito desigual. Completamente desigual, na minha opinião. Por quê? Durante o debate inteiro, certo? O Lula estava completamente perdido. O Bolsonaro já abre o debate, certo? Fazendo uma pergunta que o Lula se recusa a se responder. O Lula passou o debate inteiro fugindo do tema, ignorar a sua lei o tempo todo. No início do debate, o Bolsonaro faz uma pergunta, o Lula não consegue responder de jeito nenhum. O Lula não consegue responder de maneira alguma, certo? Em seguida ele fica, sei não, parece aquelas discussões do Chaves, né? O cara faz uma, me levou muito, certo? Isso me fez pensar, certo? Claramente, a coisa que me veio à cabeça foi aquela frase famosa do Khrushchev, né? Um general americano num evento, né? Fez a pergunta assim ao Khrushchev: em quanto tempo quanto tempo um soviético precisa trabalhar para adquirir uma casa soviética? E a resposta do Khrushchev foi: e vocês lincham os negros, vocês americanos. A minha impressão nesse debate foi a mesma coisa, ou seja, não tem como alguém dizer que o Lula ganhou o debate, certo? Em alguns momentos o Bolsonaro ficou nervoso, como sempre. Agora, o Lula ficou trocando palavras o tempo todo, falou coisas muito sem sentido. Falou, por exemplo, Bolsonaro, em 1919, fez a reforma da Previdência. 1919. O Lula elogiou Cuba. O Lula falou uma coisa muito estranha, né? Dizendo que você, Bolsonaro, propôs distribuir pílulas abortivas às pessoas. E nessa hora o Bolsonaro colocou em pauta o tema do aborto. E o Lula levou muito pau nessa hora. O Lula teve que cair. O Lula foi muito ruim. Na parte econômica ele foi ruim também. Em alguns momentos o Bolsonaro também teve as suas fugas. Mas no geral, o Lula foi péssimo, certo? O Bolsonaro teve muitos momentos, chamou o Lula de abortista na frente de todo mundo. O Bolsonaro teve muitos momentos áureos no debate. Quando o Lula colocou a público aquele negócio lá de Viagra, né? O Bolsonaro fez a pergunta: e você, Lula, não usa Viagra? Bolsonaro desafiou todo mundo a olhar na internet o PNDH3 e nessa mesma hora o PT deletou do site o PNDH3. Foi um momento de, assim, desespero do PT. Não tem como uma pessoa achar em sã consciência que o Lula ganhou esse debate, certo? Não houve nenhum momento, ao meu ver, no debate, pelo que eu vi, onde o Lula tenha colocado o Bolsonaro em uma saia justa. O Lula acaba repetindo muitas vezes o mesmo monótono, começando a falar de rachadinhas, né? Ou então querendo dizer, né, que ou então ele quer dizer que no passado era muito bom.
Ou então quer dizer que não, nós temos que colocar projetos. Tem uma hora em que o Bolsonaro passa 5 minutos quase falando do que ele fez. E o Lula fala, ele não está falando aqui do que ele fez. Eu peço desculpa ao povo brasileiro. É muito estranho isso, é o Lula pedindo desculpa de algo que ele não, por algo que ele não fez. Quanto à corrupção, de novo o Lula tem um ponto baixo. Quanto à corrupção, Lula tem muitos pontos baixos. O debate para o Lula foi, ao meu ver, um desastre. Certo? Não tem como, quando indagado quanto a Cuba, quanto a esses países aí, o Lula ou elogiou Cuba ou, não, ou tergiversou. Teve uma hora em que ele elogiou Cuba. Né? Elogiou o MST, disse que o MST é para fazer o que for possível. Olha, não tem de jeito nenhum. Certo? Não tem de jeito nenhum, certo? Como uma pessoa... não tem de jeito nenhum como uma pessoa dizer que o Lula foi vencedor do debate, certo? O Lula foi embaraçado várias vezes. Né? Teve certas horas em que o Lula perdeu a compostura e acabou atropelando o Bolsonaro, né? Que nem no debate lá com o padre Kelmon. Nessa pauta de crime, o Lula, quando acusado quanto ao Marcos, o Lula fugiu. Quanto ao consórcio Nordeste, ele também fugiu. O Lula fugiu de tudo que você possa imaginar, certo? Não. É alguém que não respondeu quanto a nada. Né? O Bolsonaro, em um certo momento, humilhou o Bonner, humilhou a Globo, logo no início. Falou mal da Globo muitas vezes no debate, ganhou pontos retóricos com isso. Não dá para você dizer que o Lula foi vencedor do debate de jeito nenhum. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.